O compromisso tem a ver com pacto, tem a ver com dívida assumida, tem a ver com promessa solene, com obrigação de caráter social. E quando nós nascemos numa família, temos um compromisso com aquela família que nós nascemos. E quando casamos com alguém, temos um compromisso com quem nós casamos. E quando nossos filhos chegam, temos um compromisso com nossos filhos de educá-los. Compromisso de seguir adiante, de honrar aquilo que chega em nossas mãos. Eu conheço muita gente que foge dos seus compromissos. Mesmo muitos pais que não assumem os seus próprios filhos, ou coisa parecida. Ou maridos que não assumem o seu compromisso, assumir no altar. Mas dentro da família precisamos assumir compromisso e caminhar de uma forma que Deus estabeleça a sua vontade, a sua presença através do compromisso que nós assumimos. Quarto ponto, comportamento. E nós que temos uma família e temos lições a passar para outros, e hoje eu compartilhei de manhã aquilo que Deus colocou no coração da Sônia, no meu coração, sobre aquilo que vai continuar. E quando nós chamamos a terceira geração à frente, e todos ali estão falando, vocês têm uma responsabilidade conosco, que nós estamos olhando vocês, inclusive os comportamentos de vocês. Está entendendo? Eu cresci vendo minhas tias. Eu cresci vendo o que elas faziam, o que elas gostavam, o que não gostavam. Eu lembro, eu era menino, quando eu ouvi e vi que tia Marivan deixou de fumar. Lembra essa história? Porque foi um médico, o médico disse que parar, você vai morrer. Ela parou. Então aquilo marcou, porque eu vi que ela tomou uma decisão quando saiu lá de dentro do consultório do médico. Então criança estava observando. Eu compartilhei no encontro passado como era importante chegar em Cacimba de dentro e ser acolhido em Cacimba de dentro, apesar de muitas vezes de situações que eram indelicadas, mas ele estava lá e era recebido com alegria. E falei da rural de Raquel, inesquecível para mim. Então eu era criança, mas aquilo marcava a minha vida. Ou seja, nós estamos olhando, e outros estão olhando para a gente também. Então o nosso comportamento é fundamental dentro da família, se queremos formar pessoas diferentes dentro desse nosso Brasil que nós olhamos hoje. Seu filho está olhando para você. Está vendo tudo que você faz ou deixa de fazer. E mais que mais ele poderá imitar aqui. Comportamento dentro da família. Quinto com é de caminhar. Falei que eu não queria demorar muito, eu queria só pincelar, eu queria falar algumas coisas, mas eu quero dedicar mais ao último. Quinto, comunicação. É interessante porque já no camp que fala sobre relacionamentos, um pastor que prega sobre famílias, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que há uma única diferença entre um casal feliz e um casal infeliz. Esse casal aprendeu ou não a se comunicar. E se você pensar, você vai ver que é assim mesmo, porque tudo vem da comunicação. Tudo vem da comunicação. Dentro do casamento e dentro dos relacionamentos. Se não tiver boa comunicação, o negócio não flui. As coisas não fluem, as conversas não fluem, o bom entendimento não flui, o dia a dia não flui, as coisas não fluem. Vamos ter comunicação, nos comunicarmos, estarmos dialogando, falar uns com os outros, aprendemos a abrir o coração, a compartilhar nossa vida uns com os outros e construir em cima de uma vida de comunicação. Em último lugar, o sexto como. Eu quero aqui parar para a gente poder pensar uma coisa. Esse é o nosso sexto encontro. Eu falei sobre 5 como. E esse sexto como tem a ver com aquilo que, quando nós começamos e sentamos, que tema vamos dar esse encontro? E eu cheguei meio assim acanhado, né? Juntando ali com Sônia, me aproximando mais dela, né? Eu conheço desde adolescente, mas chegando assim, aí eu disse, olha, eu tenho uma sugestão, tal, encontros e reencontros. Mas por que isso? Por quê? Aí eu compartilhei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Por que encontros e reencontros? Porque tem a ver com comunhão. Que a sexta, o sexto comunhão. Comunhão é ter algo em comum com outra pessoa. Se eu tenho uma comunhão com alguém, eu tenho as mesmas ideias, os mesmos projetos, os mesmos sonhos que o outro tem. Se casou, você tem que ter comunhão com ela. Se não casou, não está para frente, não. Então tem que começar planos, vida juntos, os dois, para ter comunhão.
E comunhão vai gerar algumas coisas, porque se não houver coisa em comum, a comunhão fica danificada. E se não houver uma palavra que envolve uma atitude dentro do nosso coração, a comunhão fica totalmente desequilibrada e despedaçada. Essa palavrinha chama-se perdão. E dentro da família tem que ter perdão. Eu quero compartilhar gerações. A geração de Abraão, da Bíblia. O pessoal conhece a história de Abraão. Eu quero só pincelar rápido. Abraão saiu de sua terra chamada Ur dos Caldeus e foi para uma terra que Deus lhe prometeu. E ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. Só que os pastores de ovelhas de Ló, os pastores de ovelhas de Abraão começaram a discutir, a brigar por pasto. Cada um queria um pasto melhor para poder alimentar as suas ovelhas, os seus animais. E começaram a discutir. Chegou a hora que Abraão olha para ele e disse assim: Ló, não dá para ele conviver. Vá para um lado, vou para o outro. Escolha o que você quer. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Era um tio e um sobrinho. Era família. E o sobrinho diz: eu escolho a campina do Jordão, que era bonito, verde. E Ló pegou com uma região montanhosa. Desculpa, Abraão foi com uma região montanhosa. A Bíblia diz que Ló foi estendendo as suas tendas cada vez mais para próximo de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história dessas cidades, como elas viviam, como eles viviam. E chegou a hora que a ira de Deus chegou a um ponto que Deus disse: eu não aguento mais ver tanta desobediência, tanta gente andando contra a minha vontade, eu vou destruir aquela cidade. E aí, Abraão tinha um encontro com o seu sobrinho Ló, porque ele caminhou com ele, tinha um encontro. E o reencontro de Abraão com Ló foi através de intercessão, porque Abraão não ia poder ir onde estava Ló e Gomorra, porque o Deus já tinha dito que ninguém entrava naquela cidade, mas queria destruir a cidade. Mas Abraão começou a interceder: Senhor, se estiver lá, se dá 100 pessoas justas, se tiver 100 eu não vou destruir aquela cidade. Mas ele lembrou: mas será que Ló evangelizou? Será que Ló pregou para alguém? Será que Ló fez alguma coisa naquela cidade? Mas se você tiver 50 justos, não destrua a cidade. Tudo bem, se tiver 50 não destrua. Se tiver 30, depois chegou em 10. Se tiver 10 justos, não destrua a cidade. Mas não tinha nem 10 justos na cidade mais. Quando eu falo justo, aquele que anda no caminho de Deus, dentro da questão da justiça que Deus tinha estabelecido. Não tinha nem 10, era só Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Só tinha 4. Justos, entre aspas. Vale salientar. Então a cidade foi destruída. Mas o reencontro de Abraão com Ló foi através de oração. E aqui eu quero parar para dizer o seguinte: nós podemos orar uns pelos outros, orar pela nossa família. Eu lembro quando eu me converti, quando eu comecei a orar pela minha família. Eu já falei isso em outro encontro, que quem caminhava com Deus perto de Deus era as primas de minha mãe. Mas eu não via isso no contexto mais próximo, né? E eu tomei uma decisão, ali foi meio delicado algumas coisas, e aí eu precisei orar muito para que algumas coisas mudassem. E começava aqui aos pouquinhos, e hoje eu me alegro em ver coisas lindas acontecendo no contexto mais próximo. Eu fico assim, feliz demais. Oração. Abraão teve um filho chamado Isaac, que é a segunda geração. Teve Isaac. Abraão teve um filho. Só que antes desse filho, Abraão teve um outro filho chamado Ismael. E Ismael veio por quê? Porque Deus tinha prometido que Abraão ia ter um filho, só que Abraão ficando velho, e não tinha filho porque a sua esposa era estéril, não podia ter filho. E ele quis dar um jeitinho ali e disse: olha, então, por favor, ela na verdade, Sara, quis dar um jeitinho e disse assim: deita então com a minha serva, porque existia uma lei, não uma lei bíblica, mas uma lei da região babilônica, que dizia que uma mulher que não tinha filho, para poder resgatar o nome do seu esposo, poderia dar sua serva para que ele deitasse com ela, e quando o filho nascesse, fosse entre as suas pernas, nascesse das suas pernas, aquele filho se destituiria dela. Então ela tomaria aquele filho para si e seria com o filho dela. Essa era a lei. E ela fez isso com Agar, era sua serva. E ela Agar teve aquele filho como se fosse filho de Sara. Só que Agar começou a humilhar a Sara, humilhar e começar a provocar.
E até que chegou ali no cumprimento da promessa, e Sara realmente engravidou. Abraão com 100 anos e ela com 90 anos. Ela engravidou. E veio Isaac, quer dizer,